De volta com todo o seu e, claro, com mais mitos e mais verdades. A dermatologista Helwa Mussagazi está aqui para esclarecer tudinho e nós vamos continuar. Então, mais uma perguntinha de mito ou verdade. Mito ou verdade? Filtro solar acima de fator de proteção 30 não faz diferença? Mito. Essa é uma pergunta super frequente no consultório. Então, numa primeira parte, o que é o FPS? É o fator de proteção solar. Tá. O que ele significa? Quantos minutos a mais ou quantas vezes a mais você está protegida de causar uma vermelhidão na pele? Ou seja, se o protetor solar o que significa um fator 30? Você está 30 vezes mais protegido. Então, quando você vai tomar um sol, você fica vermelho em 10 minutos. Com esse protetor solar, fator 30, você vai levar 300 minutos para ficar avermelhado. Entendeu? Entendi. Então, quanto maior o número, mais tempo para você. O que acontece é que a partir do FPS 30, que ele vai garantir 96,8% mais ou menos de proteção. É a totalidade. O fator, nenhum protetor vai conseguir 100%. Quando você vai para um fator 60, você alcança 98%. Mas para quem isso é interessante? Para aquela pessoa que se expõe ao sol diariamente, para quem é muito branco e tem os olhos claros. Então, mesmo que seja uma porcentagem pequena, ao longo dos anos que você vai usando esse protetor, ele vai te beneficiar um pouco mais. E uma coisa que eu acho que é mais importante é saber reaplicar o protetor solar e aplicá-lo na quantidade certa. Por exemplo, para passar no rosto, quanto é que a gente tem que usar? Como se fosse a ponta do nosso dedo. É mais ou menos uma colher de sopa, uma colher de café, né, sobremesa, assim, uma colher pequena. Para você passar no rosto todo e ter efeito. Não adianta passar pouco, porque você não está protegido. E reaplicar a cada 2 ou 3 horas, conforme a sua exposição. Tem que fazer isso, é? Precisa fazer isso. Pois é, eu me lembro que a Luciane falou comigo, tomou banho de piscina, banho de mar, passa de novo. Pô, mas aí não tem graça, tem que passar todo o tempo. Tem que passar todo o tempo e tem várias variáveis. Por exemplo, se você está exposto na areia ou se você está dentro da água, há diferença. Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração também. Bom, o outro, mito ou verdade? Evitar o sol diminui a produção de vitamina D, causando osteoporose. Verdade. Essa é uma pergunta bem importante. O que acontece? A vitamina, o cálcio, a gente consegue por uma fonte externa, sem dúvida alguma. Mas a vitamina D, para sua absorção no osso, ela precisa do sol. Então, a gente sabe que a osteoporose também é uma doença muito silenciosa, que a Sociedade de Reumatologia e Ortopedia vem tratando. As mulheres são mais fáceis de ter, principalmente quando é mais magra, e a gente sabe que a absorção da pele pelo sol, sem protetor solar, ela ajuda nesse período. Nessa absorção de vitamina D. Então, a gente pode fazer isso daí tomando de 10 a 15 minutos de sol pela manhã, antes das 10 horas da manhã, expondo braço, colos e mãos. Esse tanto é suficiente para você fazer a sua absorção. Antes das 10 da manhã? Antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Depois das 4 da tarde. Depois das 4 da tarde. Tá. Dependendo, é lógico que cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Se isso não for possível, aí vai ter que procurar um médico para poder fazer uma reposição oral de vitamina D, fazer uma suplementação. Ok. Então, antes das 10... infravermelho. Depois ultravioleta, a gente se arrebenta todo. Isso mesmo. Bom, mito ou verdade? Agora estou perdido. Banho quente faz mal à pele? Verdade. Estou perdido, porque eu tomo banho quente direto. Isso faz mal à pele mesmo. Por quê? Porque o banho muito quente, ele vai retirar aquela camada de gordura natural que a nossa pele tem. Certo. Então, no tempo frio, que a gente quer tomar aquele banho bem quentinho e bem demorado, porque está bem gostoso, na hora que sai do banho, depois a pele fica esturricada. Então, precisa hidratar a pele e até hoje em dia, no nosso país, é uma tendência de ter hidratantes para dentro do banho. O que já era comum em alguns países fora do Brasil, já vai
vai virar uma tendência no nosso país também. Então, para não ficar muito frio e a gente não querer nem passar hidratante, a gente já usa dentro do banho. Beleza. Agora, mito ou verdade? Pintas podem virar câncer? Verdade. Também em letras garrafais, essa daí. Isso é muito importante. As pintas são sinais, a maioria pode ser normal, só que o que a gente precisa atentar é quando uma pinta muda de característica. Se ela fica disforme, ou seja, se ela muda, ela deixa de ser redondinha, ela fica com pontas, se ela sangra, se ela tem várias cores, se ela vai das nuances de preto, marrom, acinzentado, se dói, se sangra, isso são sinais de alerta. E quem tem uma pinta, às vezes, se é no dorso, às vezes nem percebe que tem nas costas, claro. Mas aquela que está vendo, sempre observar e passar numa consulta anual para ser reavaliado, porque a nossa maior preocupação é que uma pinta escura vire um melanoma maligno, que é um câncer com alta mortalidade. Meu Deus. Mito ou verdade? Pele oleosa envelhece menos? Verdade. Estou bem nessa, pelo menos. Alguns estudos demonstram que a pele oleosa ela tem uma maior tendência em não absorver raios ultravioleta. Ela tem uma proteção aos raios ultravioleta. E além disso, pela própria oleosidade, a gente consegue enganar um pouquinho mais as linhas de expressão, as rugas, porque a pele está um pouco mais hidratada. Quero te agradecer muito, mais uma vez, Relua, por estar conosco aqui. Esta bonitinha que aqui está é a dermatologista Relua Mussagazi. Claro que a sua origem é... Árabe. É árabe, né? Mussa. Dizem que Mussa é um sobrenome palestino, é verdade? É verdade, meu pai é palestino. Ai, que bacana. É isso mesmo. Então... Mussa é o Moisés. É Moisés, isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Viu, Relua? Muito sucesso para você. Muito obrigada. Obrigado pelos mitos e verdades respondidos.